perto está o Senhor de todos aqueles que o invocam. Perto está o Senhor daqueles que entendem, que dependem do Senhor Jesus. E somos nós, a Igreja de Cristo, aqueles que não batem no peito gritando independência, mas que dobram os joelhos no chão e erguem as suas mãos, proclamando justamente o oposto, dependência. Senhor, nós dependemos de Ti. E nessa dependência que nós temos, essa santa dependência das Escrituras, da Palavra de Deus, o texto nesta noite, meus irmãos, para a nossa meditação, o texto a ser exposto se encontra no Evangelho de Marcos, capítulo 10, versículo 13 ao versículo 16. Evangelho de Marcos, capítulo 10, do versículo 13 ao 16. Convido os irmãos que abram as suas Bíblias para que possamos ler a palavra do Senhor, que assim nos diz. Então, lhe trouxeram algumas crianças para que as tocasse, mas os discípulos os repreendiam. Jesus, porém, vendo isto, indignou-se e disse-lhes: Deixai vir a mim os pequeninos, não os embaraceis, porque dos tais é o reino de Deus. Em verdade vos digo, quem não receber o reino de Deus como uma criança, de maneira nenhuma entrará nele. Então, tomando-as nos braços e impondo-lhes as mãos, as abençoava. Vamos orar mais uma vez? Ó Pai Santo, estamos diante da Tua maravilhosa palavra. Clamamos ao Pai, ao Teu Espírito, que abra o entendimento de cada um de nós, de cada amado irmão que está ouvindo esta mensagem, a fim de que possamos compreender as Tuas verdades. É o clamor que fazemos, em nome de Jesus. Amém. Amados, a pandemia, ela tem trazido profundas reflexões para cada um de nós. Da separação social que algumas pessoas têm experimentado, aqueles que podem, até o intenso convívio social que há entre as famílias. E dentro desse intenso convívio social que há nas famílias, eu creio que algumas profissões no pós-pandemia vão ser extremamente valorizadas. Claro, os médicos, os enfermeiros, os auxiliares de enfermagem, mas outros também. E, com certeza, um dos profissionais que mais será lembrado no pós-pandemia, porque estão sendo muito lembrados agora, são os professores. Sim, os professores. Eu não sei se você tem acompanhado a internet, ela tem muitas brincadeiras, né, chamada de memes, e um dos memes que tem se destacado muito é a figura de alguém rindo, né, passando a seguinte ideia: olha, agora vocês estão vendo que o problema não é o professor, né, o problema, e deixa a ideia, né, justamente são os alunos, né? Até porque, queridos, nós estamos há quase 2 meses neste intenso convívio familiar, né? É quase que uma férias estendidas, né? De dezembro, janeiro, nós tivemos ali 2 meses e voltou às férias de novo, só que agora numa condição diferente para muitas pessoas, eu sei que não a todas, em que você precisa obrigatoriamente conviver. E aqueles que talvez mandem os seus filhos para viajar na casa dos avós, na casa de tio, ou que vai talvez ir para um acampamento, não tem essa opção. O convívio intenso, se por um lado o convívio social ele foi restrito com outras famílias, nós estamos experimentando um convívio social extremamente intenso dentro das próprias famílias. E isto tem trazido algumas reflexões para muitas pessoas, irmãos. Reflexões do tipo: olha, é difícil lidar com
a minha criança. Algumas pessoas assim têm dito. E para aqueles que estavam acostumados numa rotina de encontrar as suas crianças no final do dia, quando voltavam do seu trabalho, seja buscando na casa dos pais, dos avós ou de algum cuidador, agora passam o dia inteiro e a noite inteira e a tarde inteira e a manhã inteira com as suas crianças. Não tem mais como terceirizar a educação. Os pais estão tomando, de certa forma, o lugar dos professores, fazendo atividades, auxiliando, e como nunca nós tivemos, pelo menos no nosso país, esta relação pai e filho tem sido muito forçada, no sentido de todo esse nosso contexto tem feito com que nós convivamos de uma maneira intensa, de uma maneira constante e de uma maneira profunda. E talvez algumas pessoas elas pensem por conta disso que lugar de criança é na escola. Mas nesta noite, baseado no texto de Marcos, capítulo 10, versículo 13 ao 16, eu quero convidá-los a refletir que lugar de criança é no reino de Deus. Sim, meus irmãos. E nós vamos entender isso nos próximos versículos. Em primeiro lugar, eu quero lembrá-los de que, diferente do contexto hoje, em que as crianças elas ocupam um grande lugar na sociedade, ao menos teórico, onde nós temos creches, onde nós temos escolas, onde há até uma grande preocupação com a primeira infância, na época de Jesus, as crianças elas eram meio que legadas de lado, deixadas de lado. Por quê? A criança não produzia. A criança ela não trazia um benefício direto e tinha um tempo até que ela se tornasse, digamos assim, útil para alguma tarefa mais específica. De certo, as famílias judias tinham muitos filhos, como muitas famílias hoje têm. E naquela época, ter muitos filhos significava que você teria bastante mão de obra para cuidar dos afazeres da casa, da família, do campo. Lembrando-se que naquele tempo havia uma forte cultura agrária, né? Mas aqui, as crianças, principalmente ali na primeira infância, talvez, tentando traduzir aos termos de hoje, elas eram simplesmente custo. Eu não sei se você já viu algo mais ou menos assim, né? Ela come o dia inteiro, requer atenção o dia inteiro, pede ajuda em todo momento, não consegue ir ao banheiro sozinho, tem uma grande dependência, ela demanda muito dos pais, demanda muito dos seus cuidadores. Eu sei que se você tem caminhado com a sua criança nesta quarentena, você tem vivido isto na pele, sentindo na pele esta emoção. E sim, criança demanda muito de cada um de nós. Contudo, a criança ela era meio que deixada de lado naquela sociedade. Só que Jesus, quando ele entra na história, ele não entra para caminhar conforme o valor que este mundo havia estabelecido, que a cultura grego-helenista ou judaico-grego-helenista havia estabelecido, em que dava-se valores para algumas coisas e para outras não. Não. Naquela época, na época de Jesus, cobradores de impostos eram deixados de lado. Na época de Jesus, aqueles que tinham os pecadores eram amargados além da sociedade, aquém da sociedade. Então, você tinha pessoas que eram desprezadas, inclusive pelos próprios judeus, como, por exemplo, os leprosos, que as pessoas nem sequer chegavam perto. Mas quando Jesus entra na história, ele diz que ele veio justamente para buscar aqueles que estão perdidos. Ele veio justamente sarar as multidões. E Jesus é aquele que rompe, né? Ele quebra os paradigmas daquela sociedade. Ele conversa com mulheres, ele cura leprosos, ele também fala com aquelas mulheres que fizeram coisas terríveis, adultérios, no sentido nunca de concordar com o pecado, mas de dizer, como ele disse, vá e não peques mais, dizendo, a tua fé o salvou, entrando e mudando a vida de pessoas como o próprio Mateus, um publicano que teve a sua vida completamente mudada, ou o próprio Zaqueu,
que também foi tão profundamente impactado pela presença, pelo discurso, pela mensagem de Jesus, que ele mudou a sua vida. Se isso acontece com pobres, oprimidos, leprosos, pessoas à parte da sociedade, Jesus vai nos dar uma lição preciosa aqui, porque crianças também estão nos planos de Deus. As crianças, elas devem vir ao reino dos céus, e por isso a força desse discurso do Messias, deixai vir a mim os pequeninos, e daí esta nossa chamada para o sermão, porque deles é o reino dos céus. Então, lugar de criança é sim, meus amados irmãos, no reino de Deus. E nós vamos entender que nós somos responsáveis. Nós temos uma grande missão como pais, como cuidadores, como pessoas que conhecem suas crianças, justamente de levar estas crianças para o Senhor Jesus. E a primeira parte que nós temos do nosso versículo 13. Versículo 13, parte A, é dito que então lhe trouxeram algumas crianças. E este termo crianças aqui, no grego, paidon, ele é tido não apenas como crianças grandes, mas também crianças de berço. E quando nós vemos o texto equivalente em Lucas, isso fica muito mais claro, porque ali o evangelista Lucas, ele utiliza um outro termo no grego para crianças que está ligado com bebês. O ponto aqui nosso é, todas as crianças importam, daquelas que são crianças de colo, aquelas crianças que estão começando a andar, aquelas crianças que já possuem uma certa autonomia. O ponto é, não importa qual é a faixa etária da criança, se na primeira infância, do 0 aos 6 anos ou não, as crianças foram trazidas justamente para o Messias. É interessante, meus irmãos, que Jesus, por onde passava, ele arregimentava multidões. E o discurso que precede esse nosso texto aqui, do versículo 1 até o versículo 12, Jesus está ali num discurso com a alta elite, digamos assim, das pessoas religiosas, os fariseus, que queriam justamente colocar Jesus contra a parede, falando a respeito do divórcio e questões tais. E Jesus tratou essa questão importante sobre família, o casamento, e agora meio que, não por acaso, se tratará da consequência natural de um casamento, que são os filhos. Mas então, no meio dessa grande discussão, assim como as pessoas viam em Jesus, as pessoas mais velhas, que ele tinha a mensagem de Deus, que tinha uma mensagem impactante, estas pessoas, para trazerem as suas crianças, é porque elas creem que Jesus, de fato, ele é alguém especial. E isso porque o motivo de trazerem as crianças, e nós não temos aqui o número, mas certamente não eram poucas, é justificado para que as tocasse. Em Mateus 19:13, ainda, que é um texto paralelo, ainda deixa isso mais claro. Ele especifica para que Jesus impusesse as mãos sobre essas crianças e então orasse. Em outras palavras, as crianças estavam sendo trazidas a Jesus para que Jesus abençoasse as crianças. Era esse o objetivo. E esse primeiro ponto, meus irmãos, cabe a nós esta missão de levar as crianças a Jesus, porque elas não irão sozinhas por si mesmas. E aqui nós precisamos combater um ensino que diz que a criança, ela constrói o seu próprio saber, que a criança, ela é dona do seu conhecimento. E alguns, dentro dessa perspectiva, adotando essa linha, essa filosofia de pensamento, dizem assim: não, eu não vou falar de nenhuma religião para minha criança, deixa que quando ela crescer, então ela que vai se decidir, né? É quase que eu dizer o seguinte: olha, eu não vou dar aqui este alimento, arroz e feijão, não, deixa que a minha criança, ela escolhe, quando ela crescer, então ela escolhe se ela quer arroz, se ela quer feijão, se ela quer espinafre. E isto, meus irmãos, não é aquilo que a Bíblia diz. Provérbios já nos diz: ensina a criança no caminho que deve andar. Ou seja, os pais são responsáveis por levar as crianças ao caminho correto. Eis aqui a questão. Se nós não levarmos as crianças ao Senhor, elas não chegarão por si mesmas.
porque nós somos os instrumentos de Deus para isso. Então aqui caia por terra qualquer pensamento no sentido de eu deixo a minha criança livre para que ela escolha. Você, como eu, nós somos responsáveis por apresentar qual é o melhor caminho para a criança. E se assim como os pais, os cuidadores daquela época enxergaram Jesus como sendo o bom caminho e por isso levavam as suas crianças até Jesus, o mesmo se aplica a nós no tempo presente, de levar as crianças a Jesus. E deixe-me acrescentar um ponto importante, porque para alguns eles entendem o seguinte: puxa, eu já estou levando as minha criança a Jesus. Afinal de contas, domingo a domingo eu levo lá na escola dominical. Mas como eu sou um crente muito fiel, agora que a gente não pode ir até a escola, eu entrego ali o celular na frente da minha criança ou o computador, e quando tem a escolinha da dominical, ali pela internet, eu coloco elas para ver. Queridos, é muito mais do que isso. Percebam que o ato de levar a criança de um lugar ao outro, e aqui criança de colo, ela pressupõe comprometimento, ela pressupõe uma relação muito mais profunda. E para nós, não é domingo e domingo e domingo, mas é de domingo a domingo. Tem que ser algo constante, tem que ser algo intenso de levar as crianças. E não pense que as suas crianças elas serão doutrinadas apenas ou tão somente por uma aula dominical. A criança, e ainda mais neste tempo de convívio intenso social, ela vai olhar para você. E ela vai seguir o seu exemplo. Ela vai olhar e vai perguntar: o meu pai, ele ora? A minha mãe, ela ora? Eles leem a Bíblia? Porque é baseado neste exemplo que eu vou seguir. Então, ali em Provérbios, ensina a criança no caminho que deve andar, está num tempo que significa constantemente ensina a criança no caminho que deve andar. Assim como nós, pais, precisamos ensinar a criança todo dia, come feijão, para aquela que não gosta, muito mais os valores eternos. Levar a criança a Jesus é mais do que entregar um tablet, ou talvez você coloque lá num filme, num Superbook da vida, que aliás é um ótimo desenho, você pode ver, ou A Casa Voadora, que também é um ótimo desenho, os bíblicos. É mais do que isso. A criança precisa olhar para os seus pais, para os seus cuidadores, e ver que eles estão buscando este Senhor. E esta é a forma de se levar a criança ao caminho que deve andar. Esta é uma ação que nós devemos tomar. E se por um lado nós devemos levar as crianças, por outro lado, meus irmãos, de maneira alguma nós devemos impedir este encontro. De maneira alguma nós podemos ser pedras de tropeço para que as nossas crianças elas não cheguem ao Senhor Jesus. E o finalzinho do versículo 13 é estarrecedor quando você pensa quem são as pessoas que estão impedindo ou tentando impedir as crianças de chegarem ao Senhor. Quando, no versículo 3 diz: então lhe trouxeram algumas crianças para que as tocasse, mas os discípulos as repreendiam. Ou, numa outra tradução possível, as reprovavam, as deixavam distante. Era como se estivesse ali em frente a uma casa, com um guarda ali fechando e dizendo assim: olha, não vem aqui não. Deixa Jesus tranquilo, deixa ele em paz, ele tem mais o que fazer. Ele já conversou aqui com fariseus, com pessoas muito importantes. Vocês são apenas crianças, ou vocês, pais, cuidadores que estão trazendo, a criança não tem muito valor. E quem disse isso, meus amados, eram os discípulos. E eu creio que eles fizeram isso muito por força da cultura da época, que não valorizava os pequeninos, mas também por uma sensação de não faz tanto sentido, né? O Senhor tem algo mais importante a fazer. Volta depois. É mais ou menos igual quando o filho pede alguma coisa, fala assim: depois eu faço, né? E esse depois vira nunca mais. Meus irmãos, muitas vezes
não é preciso uma pessoa externa para impedir que se achegue a Jesus. Muitas vezes nós também repreendemos através das nossas atitudes e somos pedra de tropeço para com o Senhor. É quando, por exemplo, talvez a maneira como você está se portando nos cultos. Eu não sei se você está com uma pantufa no pé, se você está com a roupa de dormir, mas se você não mostra valor para este momento de culto, de busca ao Senhor, as tuas crianças elas estão vendo isso. E aqui eu me permito usar do exemplo do meu querido sobrinho João, que vem de uma mensagem. Recentemente, minha irmã Janine comentou comigo, ele parecia que não estava atento, né? Mas ele estava prestando atenção, né? E ele prestou atenção justamente para um ponto que o interessava. Ou seja, os pais estão ali sentados prestando atenção, a família está prestando. Às vezes você olha para a criança, embora ela esteja sentadinha ali do teu lado, você acha que ela nem está ali percebendo, que ela não está anotando nada, ela está atenta a todas as coisas. Então as crianças elas estão olhando como seus pais se portam no momento do culto. E se nós não damos valor para isso, se nós nos preparamos de qualquer jeito, em certa medida, nós estamos repreendendo, porque a mensagem prática é: isto não é importante. Ou talvez, em alguns momentos, a maneira como você lida com o seu culto doméstico, se é que há culto doméstico, o momento em que você trabalha, a questão do orar para agradecer o alimento, ou a historinha da noite sobre as Escrituras, se é que há historinha da noite sobre as Escrituras, percebam, há muitas formas diretas e indiretas de repreender as crianças de chegarem ao Senhor. Mas, quando há uma solenidade, parece que nós esquecemos e nós lembramos da gente. Não, eu preciso colocar a camisa, preciso me preparar para chegar, para estar lá, e esquecemos das nossas crianças. Meus irmãos, não sejamos nós pessoas que estão sendo pedra de tropeço para que as nossas crianças cheguem ao Senhor Jesus. Sabe por quê? Porque Jesus, ele indignou-se da atitude dos apóstolos. Jesus, porém, vendo isto, e esta é a expressão indignou-se, ele, em certa forma, enfureceu-se no sentido de, olha, incomodou-se profundamente com essa situação, e o que ele vai dizer depois é uma ordem. Deixai, um imperativo, uma ordem. Deixai vir a mim os pequeninos, assim como também é uma ordem. Não os embaraceis ou não evitais que eles venham até mim. É ordem do Senhor Jesus. Deixem vir a mim os pequeninos, não os embaraçais, porque dos tais é o reino de Deus. E quando nós olhamos para essa expressão, Jesus fala de uma maneira enfática e contundente. Vocês não devem impedir esse encontro, porque todo aquele que impede o encontro com o Senhor Jesus está impedindo de que este seja reconectado a Deus. Lembremos o que nos diz João 14,16. Jesus dizendo: Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai senão por mim. Olha, então se nós, em alguma medida, estamos impedindo a nossa criança de chegar até Jesus, então nós logo estamos impedindo que ela conheça aquele que é o caminho, a verdade e a vida. Olha como isso é sério, como traz implicações profundas. Por que que nós não podemos impedir esse encontro? Porque impedir esse encontro significa lançar as nossas crianças para viver a parte do Salvador, para viver longe de Deus. E viver longe de Deus significa morrer eternamente. Eu quero crer que você, que se preocupa com uma educação excelente para o seu filho e, na medida do possível, faz tudo o que é possível para que ela estude muito bem. Se você pode, investe muito dinheiro para estar nas melhores escolas, para ter os melhores cursos. Isso é importante, porque você quer o bem para ela aqui. Se você
se preocupa em dar uma alimentação saudável para sua criança, não apenas aquilo que é gostoso, não é só batata frita e salgadinho, não, mas você dá lá o arroz, o feijão, o brócolis, o espinafre, enfim, porque você quer que a sua criança tenha uma alimentação saudável, porque isso vai fazer bem para ela aqui. Ótimo, isso é muito bom. Ou se você se preocupa com a saúde da sua criança, levando ela nos médicos, tomando as vacinas, não perdendo nada, protegendo, tudo isso é joia. É ótimo. Só que todas essas preocupações, elas terminam aqui, nesta terra. O que Jesus está nos exortando nesta noite é que nós não podemos impedir o encontro que levam essas crianças para além desta realidade. E se você quer, porque ama, que a sua criança esteja bem enquanto aqui nesta terra, deve muito mais querer que ela esteja bem para além desta terra, quando ela estiver o encontro com o seu Criador. E o quanto você e eu tenho investido tempo, dinheiro, esforço para que as nossas crianças de fato sejam levadas a Jesus. Ou quanto nós temos trocado prioridades de tal forma que nós estamos impedindo este encontro. Já parou para pensar nisso? Mas pense, a ordem de Deus na pessoa do seu Filho Jesus para nós é: deixai vir a mim os pequeninos, não os embaraceis. Jesus está indignado conosco? Ou nós temos cumprido o nosso papel de, como adultos, levar as nossas crianças ao Senhor, porque cremos, como diz o apóstolo, que somente Ele, Jesus, tem palavras de vida eterna? Ou nós temos nos preocupado muito mais em levá-los para a melhor faculdade, para o melhor trabalho, para a melhor saúde, e temos esquecido que existe um porvir além desta realidade em que nós estamos inseridos. E isto é muito importante, meus irmãos, porque a conclusão deste versículo 14 é porque dos tais é o reino de Deus. E muito mais do que uma compreensão equivocada de que a criança, por ser criança, ela é salva, ou que a criança, como a igreja no século II acabou atribuindo, ela é um pequeno anjo, né? Ela não tem maldade, ela não tem nenhum problema, ela é pura. Não, isto não é verdade. A Bíblia não diz isso. O que a Bíblia diz é que em pecado me concebeu a minha mãe, né? E desde criança, eu já peco. Desde criança, eu já tenho ali essa natureza pecaminosa que precisa experimentar a redenção. E em que se pese a questão de muitos teólogos, os quais eu também compreendo assim, que a criança, quando parte na sua infância, ela há de se encontrar com o Messias, com o Senhor, não porque é criança, mas pela graça e misericórdia de Deus, pela obra regeneradora que houve nela, ainda que ela não consiga expressar, confessar verbalmente Jesus Cristo. A questão quando diz, porque dos tais é o reino de Deus. O reino de Deus é justamente daqueles que são como crianças, que não têm como merecer por si mesmas este reino, que não têm, se não forem levadas, como chegar a este reino, que não tem nada para trocar para este reino. Diante de Cristo, nós somos como crianças nuas, que sequer possuem roupas, porque o que nós temos para trocar com o Senhor para receber a salvação? Nada. E nós precisamos ser levados ao Salvador. E o reino de Deus são para pessoas assim, que são imerecedoras por natureza, contudo que são recebidas nos céus mediante Jesus Cristo pela graça salvadora. Dos tais é o reino de Deus. E o versículo 15, meus irmãos, continua dizendo que em verdade, eu vos digo que quem não receber o reino de Deus como uma criança, de maneira nenhuma entrará nele. E aqui reforça essa tese, né?
que assim como as crianças não têm nada a oferecer numa relação de troca, as crianças elas são dependentes e não soberbas. As crianças elas confiam nas promessas, como a criança que se joga nos braços do pai quando este estende as mãos e diz: "Vem". Assim somos nós nesta relação. E precisamos entender que devemos levar sim as crianças a Jesus, de maneira alguma impedir esse encontro, porque nós devemos receber de fato, ao invés de impedir esse encontro das crianças com o Senhor, mas receber o reino de Deus assim como as crianças, porque o que Jesus há de fazer aqui no versículo 16 é maravilhoso. O que ele faz é, então, tomando-as nos braços e impondo-lhes as mãos, as abençoava. Deixa eu te dizer uma força da expressão tomada aqui. Não é que ele simplesmente ergueu as suas mãos e fez aquela bênção comunitária para todas as crianças, mas não. Primeiro, ele a toma pelos braços. Há um contato pessoal com cada criança que ali estava, a despeito de quantos sejam. Há um relacionamento pessoal, criança e Jesus. Ele a toma pelos braços, sejam as pequenininhas, sejam as maiorzinhas, mas ele a toma pelos braços, ele impõe a mão sobre ela e ele as abençoava. Isso nos leva a crer que este fluxo de virtudes, de levar a criança ao Senhor, de não ser uma pedra de tropeço, mas crer que Jesus as recebe no reino de Deus, a leva como uma consequência natural da bênção do Senhor para com essas crianças. E eu vos pergunto, você tem abençoado as tuas crianças? Seja você pai, mãe, tio, tia, as crianças que estão ao seu alcance. E o convite nessa noite, meus queridos irmãos, é para que nós lembremos que lugar de criança é no reino de Deus. De que maneira? Em primeiro lugar, levando as crianças a Jesus. Segundo, de maneira alguma impedindo esse encontro, mas crendo que Deus recebe as crianças no seu reino, já são cidadãs do reino, e que Ele, Jesus, abençoa a todos os pequeninos. Que possamos nós, meus irmãos, nesse intenso convívio social em família que nós temos, entender que talvez o teu dia a dia corrido pré-pandemia não te desse um tempo oportuno para conviver com os seus infantes, com os seus pequenos. Talvez você agora esteja recebendo uma oportunidade de ter essa convivência maior, de corrigir erros que talvez você tenha cometido para levar a sua criança ao Senhor Jesus. Eu pergunto, você tem levado a sua criança ao Senhor ou tem sido um instrumento de impedimento? Se por acaso você tem sido impedimento, Deus lhe abre agora as portas para que você mude a sua conduta. Você que já recebeu o reino de Deus como uma criança e sabe que não tem nada a oferecer para o Senhor, deve agora ser o exemplo para que as suas crianças cheguem-se também ao Senhor. Sendo assim, lembre-se, querido irmão, querida irmã, lugar de criança é no reino de Deus. Vamos orar. Pai bendito, nós te louvamos, porque na beleza das tuas palavras nós somos exortados, ó Pai, a lembrarmos da nossa responsabilidade que temos de levar os pequeninos para mais juntos de Ti. Não importa, ó Pai, se são crianças de colo, ou se já andam, ou se estão ali na quase pré-adolescência, o Senhor nos exorta esta noite, ó Pai, a que devemos ser instrumentos nas Tuas mãos para que essas crianças conheçam a Jesus. Pedimos perdão a Deus por tantas as vezes em que nós fomos instrumentos de tropeço, nós somos pedras de tropeço, muitas vezes não dando bom exemplo, muitas vezes negando o Senhor Jesus a elas, quando não lemos as Tuas palavras, as Tuas histórias, quando não cumprimos promessas que firmamos diante do Senhor,
quando nós levamos as nossas crianças ao batismo e nós prometemos ali, ó Pai, ensinar a criança em todo o tempo. Pedimos perdão a Deus por isso e pedimos, ó Pai, que o Senhor nos conceda esta oportunidade de corrigir os nossos erros e de levar os nossos pequenos a mais perto de Ti. Porque, como o Senhor nos ensinou esta noite, deles é o reino dos céus, e nós não podemos, de forma alguma, sermos pedra de tropeço. Pedimos, ó Pai, que o Senhor nos use como flechas que acertam o alvo, que o nosso primeiro campo missionário seja a nossa própria casa, abençoando as nossas crianças, apresentando-as ao Senhor Jesus. É a oração que nós fazemos, ó Pai, na dependência de Jesus Cristo, nosso Senhor. Amém.